Bom dia, família Canção Nova. Quarta-feira é dia de catequese com o Papa Francisco. Hoje ele falou dos requisitos para se fazer um bom discernimento e nomeou mais um bispo aqui para o Brasil. Vamos ver como está o tempo agora na capital paulista. O dia será de sol com muitas nuvens e pode chover a qualquer hora. A mínima é de 17 e a máxima 25 graus. Direto de Portugal, um evento em preparação para a Jornada Mundial da Juventude no ano que vem. Vamos ver ainda como está o processo de beatificação de Padre André Bortolomeotti. E tem ainda informações direto de Brasília, as notícias internacionais e a previsão do tempo para a sua região. Seguimos agora para um rápido intervalo com imagens do Distrito Federal, que tem um dia de sol com poucas nuvens e sem chuva. A máxima prevista é de 33 graus. CN Notícias volta em 2 minutos. CN Notícias está de volta e na catequese de hoje o Papa Francisco falou dos requisitos para se fazer um bom discernimento. Os detalhes com a Danúbia Gleiser. Bom dia! Bom dia a todos. Entre os fiéis que vieram participar da catequese do Papa Francisco estavam os peregrinos de língua portuguesa e da Canção Nova, os quais o Papa fez a sua saudação dizendo: Cari pellegrini di lingua portoghese, in particolare la comunità Canção Nova di São Paulo. Queridos peregrinos de língua portuguesa e, em particular, a comunidade Canção Nova de São Paulo, os fiéis das paróquias São Sebastião, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora das Graças, sejam bem-vindos. De coração vos saúdo, confiando ao bom Deus a vossa vida e a dos vossos familiares. Vostra vita e quella dei vostri familiari. Em seu discurso, ao falar sobre o discernimento, explicou que entre os elementos indispensáveis para um bom discernimento está a nossa própria história de vida. De certo modo, enfatizou, é o livro mais precioso que nos foi confiado, um livro que muitos infelizmente não leem. E o ser humano que não conhece o próprio passado está condenado a repeti-lo, afirmou o Papa. De acordo com o Santo Padre, ler a própria história significa reconhecer e livrar-se de maus pensamentos, abrindo o coração para horizontes mais amplos, identificando detalhes importantes da vida que até agora nos tinham passado despercebidos. Desta forma, continuou Francisco, notamos outras vertentes possíveis da realidade que reforçam o gosto interior, a paz e a criatividade. Parar para reconhecer tudo isto é indispensável ao discernimento, orientou, pois aperfeiçoa o olhar, tornando-o capaz de ver os pequenos milagres que o bom Deus realiza diariamente em nosso favor. Em seu discurso, mais uma vez, o Papa Francisco rezou pelo povo ucraniano que sofre com a guerra. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E o Brasil ganhou hoje mais um bispo. O Papa nomeou o padre Geraldo de Paula Souza como bispo auxiliar da Arquidiocese de Niterói, no Rio de Janeiro. Padre Geraldo é religioso redentorista e atualmente trabalha como pároco na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui em São Paulo. E já estão em Roma os documentos que pedem a beatificação do servo de Deus, Padre André Bortolomeotti. Ele é membro da congregação Jesus Sacerdote. Nossa equipe mostra como está este processo. Bom dia, Aline. Bom dia a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Isso mesmo, eu estou aqui na paróquia Senhor do Bonfim, em Osasco, e eu vou conversar agora com o padre Adenilson de Oliveira, superior da Casa de Jesus Sacerdote, aqui de Osasco. Padre, como que foi a abertura desse processo de beatificação? Bom dia, Aline. Bom dia a todos que estão nos assistindo neste momento. Então, em 2015, assumiu a Diocese de Barretos o bispo Dom Milton Kenan Júnior. E Dom Milton, assim que assumiu a diocese, percebeu uma grande devoção dos padres e dos fiéis ao Padre André Bortolomeotti, membro da minha congregação,
de sacerdote, que ali foi pároco em Barretos durante muitos anos, mais de 30 anos esteve ali à frente da paróquia Nossa Senhora do Rosário em Barretos. Diante disso, o bispo conversou com os bispos da província e pediu se poderia fazer o processo de abertura do processo de canonização de Padre André, de verificar, né, se ele tem caminhos aí de santidade. Então, no dia 8 de setembro de 2016, então, foi dado início a esse processo em fase diocesana. O que consiste esse processo em fase diocesana? Consiste em recolher dados, conversar com pessoas que conviveram com o Padre André, recolher todos os escritos que ele tinha, ver testemunhos de pessoas para saber se realmente ele tem e relatar tudo isso documentalmente para mandar para o Vaticano, percebendo quais são as qualidades dele, as situações, as virtudes heróicas dele de Padre André. E ali se percebeu realmente, durante todo esse processo, que foi um processo longo, começou em 2016 e se encerrou neste ano, no dia 27 de setembro deste ano. Nesses 6 anos que o processo percorreu, mais de 70 pessoas foram entrevistadas, recolheu muito material mesmo, e aqueles que entrevistaram, aqueles que fizeram a parte teológica também, avaliaram que realmente um santo viveu entre nós. É isso que o povo de Barretos continua falando continuamente, que um santo viveu entre nós. No dia do seu velório, eu estava lá também, uma faixa foi colocada na igreja pelos fiéis, não foi nem pela nossa congregação, nem pela diocese, foi pelos fiéis que colocou dizendo, um santo viveu entre nós. Então, agora esse processo está no Vaticano. Neste mês agora de setembro, Dom Milton foi em visita de Nínive até o Vaticano, aproveitou e levou o processo junto à causa dos santos. Agora esse processo será avaliado e depois, se tiver um parecer favorável, o Padre André, que hoje é considerado servo de Deus, passará a ser venerável. E se houver um milagre, ele será beatificado. Bom, os relatos destes que nós já temos de Barretos, de outros fiéis também que estão rezando a Padre André, nós já temos inúmeras graças e 2 possíveis milagres que agora vão começar a ser investigados para ver se realmente podem ser considerados milagres. Muito obrigada, padre. Então, ficam aí as informações sobre esse processo de beatificação, né? Voltamos aos estúdios. E a seguir, as principais notícias pelo mundo nesta quarta-feira. Veja aí como fica o tempo em Maceió, capital de Alagoas. O dia é de sol, com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. A máxima por lá é de 29 graus. A Confederação Nacional dos Municípios escreveu uma carta aos candidatos à presidência para pedir maior participação na construção da educação brasileira. A Camila Castro tem as informações direto de Brasília. Olá, muito bom dia. A carta de compromisso com os municípios devem ser entregue ainda esta semana aos 2 candidatos à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Entre as 15 metas propostas estão a discussão e a revisão do sistema federativo em que o poder político e decisório fica concentrado na União, permitir que estados e municípios participem de uma forma igual da fórmula e da definição das políticas educacionais e estabelecer o equilíbrio das competências federativas perante o Sistema Único de Saúde na gestão. Sobre a arrecadação tributária, a CNM pede apoio dos presidenciáveis para promulgar a proposta de emenda à Constituição, a PEC que proíbe a União de criar despesas aos demais entes federativos sem prever a transferência de recursos para o custeio. A medida atenderá a uma reivindicação de estados e também municípios que alegam não ter como arcar com gastos decorrentes de programas criados pela União, como, por exemplo, o piso salarial dos enfermeiros. A Confederação busca ainda a aprovação da PEC, que cria o adicional de 1,5% do Fundo de Participação dos Municípios para março, fazendo com que o repasse chegue a 27% do que é arrecadado em imposto sobre o produto industrializado, IPI, e também do imposto de renda pelo governo federal.
Camila Castro para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Na China, o partido de Xi Jinping segue reunido para decidir um novo mandato ao líder chinês. O resultado deve ser anunciado no domingo. Os detalhes com José Miguel Encarnação. Bom dia, Brasil. O 20º Congresso do Partido Comunista Chinês teve início no passado domingo, tendo o secretário-geral e presidente da República Popular da China proferido o discurso de abertura. Em quase 2 horas, o líder fez um balanço dos últimos 5 anos de governação e lançou as bases do programa político para os próximos 5 anos. Em traços gerais, o presidente Xi Jinping anunciou um reforço dos princípios socialistas que regem o país e das medidas anticorrupção e de combate à pobreza. De Macau, José Miguel Encarnação para o Canção Nova Notícias. A inflação na Europa e os temporais na Nigéria estão entre outros destaques internacionais. O jornal americano The New York Times estampa a disparada da inflação na Europa. Na Grã-Bretanha, o índice inflacionário superou os 10%, puxado pela alta dos alimentos. Farinha, nozes, ovos e até energia elétrica têm pesado no bolso dos europeus. Já o jornal Wall Street Journal repercute o plano do governo Biden de vender mais petróleo da reserva energética do país. A expectativa é de que o governo norte-americano faça um pronunciamento à nação sobre os preços dos combustíveis ainda nesta quarta-feira. O Vatican News destaca a solidariedade do Papa Francisco com a Ucrânia e com os atingidos pelas enchentes na Nigéria. Francisco lembrou dos horrores do conflito no leste europeu e das chuvas intensas que assolam a Nigéria. As enchentes são as maiores dos últimos 10 anos. Fizeram vítimas, deixaram desaparecidos e mais de 1 milhão de desalojados. E a seguir, os preparativos para a JMJ de Lisboa. Saímos para o intervalo com imagens da capital paranaense. Em Curitiba, dia de sol com nuvens e pode ter pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros variam entre 14 e 25 graus. CN Notícias está de volta e agora para falar sobre o tempo. Aqui no estado de São Paulo, os temporais se espalham com vento forte e bastante chuva. Vamos conferir como fica o tempo em todo o país nesta quarta-feira. O tempo segue apresentando muita chuva, possibilidades de ventania e queda de granizo pelo estado de São Paulo, em áreas do sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. O volume pode ultrapassar os 21 milímetros de chuva em São Paulo e 16 no Rio. Vamos conferir as temperaturas. Em São Paulo não muda muito, máxima de 25 graus. E Rio de Janeiro é a capital que pode registrar o dia mais quente, com 30 graus. A circulação de ventos e a presença do ar quente e úmido estimulam as instabilidades pelo país, sobretudo nas regiões sul, centro-oeste e norte, além do estado de São Paulo. Portanto, a chuva acontece por todas as áreas representadas em azul no mapa. O calor não para, máximas que atingem os 32 graus em Manaus, 36 em Cuiabá e 26 graus em Porto Alegre. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a campanha contra a poliomielite deste ano imunizou apenas 65% do público-alvo. A meta é vacinar 95% das crianças menores de 5 anos. Nessa semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um novo apelo para que pais e responsáveis vacinem suas crianças. Essa é a melhor forma de evitar que a doença volte. A poliomielite é uma doença causada por vírus, um vírus que geralmente está no intestino das crianças, que são as mais acometidas por essa doença. E a transmissão basta o contato com as fezes de alguma pessoa infectada, até mesmo saliva, a secreção de uma tosse, por exemplo, como outras doenças virais. Ela é uma doença de fácil transmissão.
E, infelizmente, não existe tratamento específico. O tratamento são com sintomáticos. O que é isso? Remédio que ajuda a dor, a aliviar um pouquinho, então, esse desconforto que pode causar na musculatura. Pedir para o paciente fazer repouso para evitar os casos de paralisia, porque é uma doença que pode ter desde sintomas muito poucos, como uma gripe forte, dor muscular, até a paralisia, conhecida inclusive como a paralisia infantil. Essa doença está erradicada no Brasil desde 1994, o último caso foi relatado em 1989. E a gente conseguiu esse certificado depois de erradicação graças às campanhas de vacinação e com a população se vacinando. É assim que a gente conseguiu erradicar a doença, a poliomielite e a paralisia infantil. Em Lisboa, representantes de vários continentes participam do encontro internacional em preparação para a Jornada Mundial da Juventude no próximo ano. Dias de partilhas de experiências, sugestões e de esclarecimento de dúvidas. As sessões dedicam-se aos temas do voluntariado, pré-jornada e acolhida aos peregrinos. Este encontro é muito importante para partilhar com eles tudo o que significa logística para Lisboa, mas também acolhermos opiniões e acolhermos ideias e acolhermos pedidos, de modo a correspondermos mais às expectativas de cada um. Uma JMJ com a especificidade dos desafios sociais e econômicos impostos pela pandemia. Mas a fim de favorecer a viagem do maior número possível de jovens, o valor da inscrição será o mesmo do Panamá. Uma preocupação é que o convite para 2023 chegue a todos. A nossa vontade é que a jornada seja verdadeiramente global e verdadeiramente aberta a todos os jovens, independentemente das suas origens, dos seus países. A última Jornada Mundial da Juventude teve lugar no Panamá. De lá para cá, os jovens panamenhos têm colhido os frutos da jornada e agora se preparam para 2023. O peregrino número 1, o Papa Francisco, é o mais aguardado. E ele próprio sempre tem repetido que o Papa irá a Fátima, que sem dúvida será um dos principais pontos de interesse. O Papa Francisco responde sempre, o Papa vai. O Papa pode ser ele, como esperemos que seja, mesmo com dificuldades de pernas, ele não tem dificuldades de ânimo nem de cabeça, está ótimo, está fresquinho e está cheio de vontade de vir cá. Canção Nova Notícias, edição da manhã, fica por aqui. A gente se despede hoje com imagens da capital mineira, Belo Horizonte. Um bom dia e Deus abençoe.